Muito boas-vindas a todos, com muita paz, com muito carinho. Vamos começar com o livro Deus Sempre, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Oração e luz. A tentação é comparável ao assalto da treva. A oração, porém, é a luz com que se pode extingui-la. Passamos então para o Livro dos Espíritos. A gente está no capítulo das penas e gozos terrestres. É a pergunta 928 sobre a felicidade e a infelicidade relativas. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica nossa vocação nesse mundo. Muitos dos nossos males podem ser explicados por não seguirmos essa vocação. Assim é de fato, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade por efeito desse desvio. Responderão por ele. Uma pergunta em adendo. Achariam então justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, desde que para isso tivesse aptidão? É preciso não cair no absurdo nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas exigências. Porque o filho de um homem altamente colocado haveria de fabricar tamancos, como diz, se pode fazer outra coisa. Ele sempre poderá tornar-se útil à medida de suas faculdades, desde que não as aplique às avessas. Assim, por exemplo, em vez de um mau advogado, talvez desse um bom mecânico. Por exemplo. E Kardec faz uma última nota aqui. Ao se afastarem os homens de sua esfera intelectual, reside indubitavelmente uma das mais frequentes causas de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada constitui fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio, sobrevindo a tudo isso, impede que o que fracassou recorra a uma profissão mais humilde e lhe mostre o suicídio como remédio para escapar ao que se lhe afigura humilhação. Se uma educação moral o tivesse colocado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais teria se deixado apanhar desprevenido. E isso é atual até hoje, né? Porque realmente muita gente se desvia da sua aptidão, da sua vocação, para satisfazer família, satisfazer pais, famílias, sociedade, e deixando de lado o que realmente gosta de fazer. E aí se torna uma pessoa infeliz. Vamos então passar para o livro Obras Póstumas, onde a gente está lendo sobre o Credo Espírita. Que importam a melhora e a felicidade das gerações futuras para aquele que acredita que tudo se acaba com a vida? Que interesse ele tem em se aperfeiçoar, em se constranger, em domar suas paixões inferiores, em se privar do que quer que seja a benefício de outro? Nenhum. A própria lógica lhe diz que seu interesse está em gozar depressa e por todos os meios possíveis, visto que amanhã talvez ele nada mais será. A doutrina do niilismo é a paralisia do progresso humano,
porque circunscreve as vistas do homem ao imperceptível ponto da presente existência, porque ele restringe as ideias e as concentra forçosamente na vida material. Com essa doutrina, o homem, nada sendo antes nem depois, cessando com a vida todas as relações sociais, a solidariedade é uma palavra vã, a fraternidade, uma teoria sem base, a abnegação em favor de outrem mero embuste, o egoísmo com a sua máxima, cada um por si, um direito natural, a vingança um ato de razão, a felicidade é o privilégio do mais forte e dos mais astuciosos. O suicídio é o fim lógico daquele que, sem recursos e sem expedientes, nada mais espera a não ser safar-se do tremedal. Uma sociedade fundada sobre o nadismo, sobre o niilismo, traria em si o germe da sua próxima dissolução. Outros, porém, são os sentimentos daquele que tem fé no futuro, que sabe que nada do que adquiriu em saber e em moralidade lhe estará perdido, que o trabalho de hoje dará seus frutos amanhã, que ele próprio fará parte das gerações por vindouras, mais adiantadas e mais ditosas. Sabe que, trabalhando para os outros, trabalha para si mesmo. Sua visão não se detém na terra, abrange a infinidade dos mundos que lhe servirão um dia de morada, entrevê o glorioso lugar que lhe caberá, como o de todos os seres que alcançam a perfeição. Com a fé na vida futura, dilata-se-lhe o círculo das ideias, o porvir lhe pertence, o progresso pessoal tem um fim, uma utilidade real. Da continuidade das relações entre os homens, nasce a solidariedade. A fraternidade se funda numa lei da natureza e no interesse de todos. Vamos então deixar para continuar na próxima, que esse capítulo é bastante longo, e vamos encerrar com as trovas de Casimiro Cunha. Definições. Vive acima da calúnia em que a maldade se exprime, aos olhos tristes da inveja, a própria virtude é crime. Vais bem se atendes ao bem, quando a dúvida te invade. A prudência vem do Cristo, quando é sócia da bondade. É do livro Orvalho de Luz, que foi psicografado por Chico Xavier.